Olá, pessoal, bem-vindo ao meu podcast. Eu sou a doutora Bel Cavalcante, dermatofuncional. Hoje é um dia muito especial. Estou aqui com a minha super amiga, doutora Marina Bastos. A gente vai falar um pouquinho sobre o mundo da estética, o mundo da fisioterapia dermatofuncional e um pouquinho do nosso começo, né, Marina? Conta aí, se apresenta, fala um pouquinho da Perfeito. tua carreira. Bom, vamos falar hoje de uma grande paixão, né, Bel? Porque a gente. Bom, como a Bel me apresentou, eu sou Marina Bastos, também sou fisioterapeuta dermatofuncional. E a gente trabalha aí no ramo da estética há mais ou menos uns 12 anos, né? Isso. E realmente a dermatofuncional nos uniu. E é toda uma. Aqui o objetivo da gente fazer esse podcast foi trazer um pouco das curiosidades que é esse mundo também do skincare, da nossa experiência clínica, de assuntos que estão bombando aí nas redes sociais. E que desde a gente vê desde adolescentes até adultos falando sobre hoje a beleza, né? A É um beleza assunto que tá super em alta, super em né? alta. Antigamente era mais tabu, né? Falar sobre isso, Exato. fazer as coisas, mas vamos falar um pouquinho do nosso começo, Bora né? lá. Sim, eu escolhi a fisioterapia. Começando, eu queria cuidar de idosos. Acaba que eu cuido, né? Mas, assim, na faculdade, quando eu fui mesmo para os estágios nos hospitais, meu coração é muito mole, né? Então eu sofria muito, eu ia chorando todo dia para casa, porque não é fácil, realidade de hospital. E Verdade. aí eu descobri que existia a dermatofuncional, que muita gente não sabe, né? Que a fisioterapia, como todas as profissões, é ampla. E aí a dermatofuncional eu amei, porque assim é uma forma de cuidar também de idosos, né? Mas de todo mundo. E mais na parte da beleza, assim, de autoestima. Então é uma área que faz bem, né? Você faz bem para os outros e faz bem para você. E aí terminei a faculdade e já fui para pós, né? Que foi quando a gente Se começou a nossa encontrou. amizade. E é importante falar um pouco sobre isso, Bel, porque quando eu comecei a escolher onde é que eu ia, né, qual é a minha profissão e tudo, realmente a fisioterapia, ela era muito beabá. Quando a gente falava até hoje, né, isso tem dissipado muito, mas até hoje, quando eu falo que eu sou fisioterapeuta, as pessoas ainda não entendem, né? E o nosso papel aqui hoje é isso, é trazer que existe sim uma área da fisioterapia que trata a beleza, trata a Uhum. saúde, trata os tecidos da pele. E aí, realmente, eu acho que foi até um mistério a gente ter conseguido encontrar, porque 12 anos muda muito, É. né? A gente vai até conversar um pouco sobre essas mudanças e muda muito. Então, na verdade, quando eu conheci a fisioterapia dermatofuncional, foi engraçado, porque eu sempre fui vinculada à estética, eu sempre gostei, da beleza. E aí calhou que eu fui fazer um procedimento com 17 anos de celulite. E quem me atendeu foi uma fisioterapeuta Aham. dermatofuncional. E eu me lembro que eu me choquei muito. Eu falei, menina, que coisa estranha, uma fisioterapeuta É. trabalhando nessa área. E assim foi. Quando eu entrei na fisio, eu já sabia a minha especialização, Uhum. né? Que era Já sabia que é trabalhar. para essa área, Já né? sabia, porque realmente eu queria trabalhar com pessoas. Lá em casa, praticamente todo mundo é da área da saúde. Eu sempre gostei de gente. Hoje nem tanto. Mentira, adoro. E aí, eu sabia que eu queria trabalhar na área da saúde e foi bacana porque realmente todos os caminhos foram me levando até eu encontrar a fisiodermato Uhum. Que é funcional, ótima, né? que é E maravilhoso. amiga, no teu começo, assim, tem alguma história de humilhação, né? Que humilhação, gente. A fisioterapeuta dermatofuncional passa muito, Passa. né? Como é que foi teu começo? Menina, no o meu começo, eu vou para a parte romântica, tá? Claro que teve muito perrengue que eu vou deixar para você, que eu sei que você tem uma história ótima. Mas, na verdade, eu posso te dizer que eu tive mais graça do que perrengue, Ah, tá. né? Isso Eu tem certeza. encontrei, eu encontrei pessoas maravilhosas, assim, na minha trajetória. E pela minha personalidade, eu não sou muito do embate, então eu acho que eu sempre consegui Uhum. olhar com um olhar mais tranquilo em relação a isso. Então, perrengue tem demais, né? De trabalhar.
com pouca remuneração, né? Essas coisas que a gente passa. Mas eu tenho mais história engraçada de paciente. Ai, Sim. paciente eu tenho demais. É isso aí direto. Paciente são os clássicos, né? Uhum. Mas assim, histórias engraçadas positivas, nada demais. Nada que traumatizou, Nada né? que trouxesse, assim, grandes repercussões. Mas uma engraçada que eu vou contar aqui bem rápido, bem breve, é que eu estava com uma paciente que a gente estava fazendo tratamento para gordura localizada, um clássico, né? E a mudança para o paciente para gordura localizada tem que ser uma mudança da vida toda, atividade Uhum. física, né? E estilo de vida e tudo. E aí calhou que a gente estava fazendo um tratamento. E ela não estava vendo resultado, eu não estava percebendo resultado, e eu sempre acho que tenho que melhorar isso, mas você sempre questiona se você está fazendo o tratamento certo, se Sim. você está no caminho certo. E aí calhou que ela falou que não estava vendo resultado, eu estava certa que eu ia devolver o dinheiro dela, né? Eu digo, não, realmente a minha competência não tá bacana e tudo. E aí calhou, e aí fui fazer a anamnese, fui revisar com ela se como é que estava a atividade. Não, minha atividade física tá ótima, não, minha alimentação tá perfeita e tudo. E aí a gente mudou um pouco o protocolo e seguimos. Na minha cabeça, eu ia realmente devolver o dinheiro. Nesse dia eu tinha um aniversário num rodízio Hum. de massas e pizzas. Encontrou a paciente lá. Quando eu chego, eu dou de cara com ela. Ela saiu mufina assim, sabe, descendo a e aí calhou que ela nunca mais apareceu. Ah, Então, é aqueles sim. Uhum. livramentos, né? Ela Porque não estava não se estava cuidando fora da dedicada. clínica, né? Não estava dedicada. Uhum. E aí calha que a gente acha que a culpa é nossa. Mas É, foi ali um processo que tirou um pouco desse conceito que nem tudo, com né, na área certeza, da estética depende só da nossa com certeza. qualidade. O paciente ele tem que estar junto com a gente dentro do É, processo, e né? isso vale para todo o tratamento, né? Corporal, facial. É uma coisa que a gente sempre fala para o paciente, mas tem que falar sempre, porque ele sai da porta do consultório e ele esquece, né? Que a responsabilidade também é dele. É que Também tem quando você vai para o nutricionista, ele passa uma dieta, mas você tem que seguir. Então, você vai fazer uma limpeza de pele, vai chegar em casa e usar um sabonete porqueira, sim, ou nem ou usar, nem né? usar. Então, tem que cuidar em casa, tem que fazer a sua parte também. Mas conta lá dessa tua história Ah, marcante. gente, essa é uma história, assim. Hoje em dia eu falo, eu falo Rindo, né? achando graça, mas quando eu comecei a trabalhar, foi numa franquia, bem no comecinho. Assim, eu não sabia muita coisa, né? Eu estava crua, tinha acabado após, não estava fazendo após. E aí, a dona do lugar, ela não era da área da saúde, era só administradora, era uma madame, né? Uma perua. Uma perua é ótimo. E assim, Uma perua má. uma perua má. E eu fazia de tudo nesse lugar, assim, né? Que a gente é bombril, né? Sim. Faz de tudo. É bombril, é? Que é mil e uma Bombril, utilidades. é. E entrava cedo, saía tarde, varria a clínica, limpava, fazia muito mais do que meu trabalho. E teve um belo dia que deu, assim, umas 5 horas da tarde, eu tava morrendo de fome, que eu não tinha levado nada. Aí eu passei na recepção e peguei um biscoitinho, daqueles que deve custar R$ 5 um pacote com 200, Sim. sabe? Aí peguei o biscoitinho e entrei na copa para comer um único biscoito. No dia seguinte, ela me chamou na sala dela, disse que viu nas câmeras que eu tinha pegado o biscoitinho lá Minha da nossa senhora. recepção e que aquele biscoito não era para mim, não era pra gente, era pros Para os clientes, né? clientes. Aí, assim, eu fiquei pensando, meu Deus, assim, É, será que eu tô é, tão errada assim, né? Ou cadê a humanidade dessa pessoa? Porque é. eu acho que não precisava Não. disso, né? Assim, Tem coisas que a gente realmente se submete. E assim, é engraçado você falar sobre isso, porque tudo isso forma o nosso caráter, é, né? Quando eu escuto histórias assim, ou relembro algumas coisas que eu passei, levo até para minha gestão. sim, Hoje, hoje em né, com a dia a minha gente tá do outro equipe, lado, né? exatamente, com a minha outra equipe, eu penso muito, e eu acho que é até uma trajetória que o empresário precisa fazer. O empresário, ele precisa ser funcionário Uhum. para ele conseguir entender qual é o papel de incentivador,
qual é o papel De de líder, limites, de de líder também, não é líder. só ser chefe, né? Exatamente. Então, hoje, dentro lá da clínica, eu acho que muito do que eu passo para as meninas, né, vem muito da experiência do que eu fui como funcionária. Uhum. Então, eu já digo aqui, já falo um pouco da minha dica. Um empresário, ele precisa passar por uma experiência É. de estar do lado oposto, para Uhum. ver como gostaria. Claro que cada um se incentiva de uma forma diferente e você tem que ter o feeling de entender como é que o seu colaborador, como é que, É. né, o seu Mas tem, funcionário tem vai. formas de falar também, né? De você ser mais, Exatamente, ter um tratamento mais humanizado com o seu exatamente. funcionário. E é algo básico, né, do É. ser humano ser humano. Depois no decorrer dos anos, né? Eu não tive funcionários, mas eu treinei muitas estagiárias, né? Exato. E eu sempre treinava, lembrando que um dia eu passei por aquilo. Então, com paciência, Se com colocar no carinho, lugar. né? Com tudo isso. Mas, enfim, Exato. passou, né? Hoje em dia é só risada, essa história do Calma, que biscoito. a vida de empresário não é só nada. Não, passou Calma, que temos muito perrengue no esse momento de empreendedor. humilhação aí, vindo de outra pessoa. É Graças a verdade, Deus, a gente passou dessa fase, né? verdade. Mas voltando aqui para os procedimentos, quando a gente começou, também era muito fechadinho o mundo, né? Não tinha muita coisa, É, principalmente para nossa área de dermatofuncional, né? Era uma radiofrequência, um ultrassom que não fazia muita coisa, né? é, Não surtia muito efeito, uma limpeza de pele mais básica. E hoje em dia a gente tem um mundo de de possibilidades. possibilidades, de aparelhos, de injetáveis, que hoje a Exato. nossa classe pode fazer, Pode graças a fazer. Deus. E a gente pode fazer muito mais coisa também do que podia antes, né? Como é na tua vivência assim clínica, o que que tu mais faz, o que que tu mais gosta de fazer? O tempo ajudou muito a gente ter mais recursos mesmo, né? Hoje eu vejo que a tecnologia, ela é algo que está trazendo, está fazendo a diferença no tratamento clínico do paciente. E essa associação de tecnologia com os injetáveis, eles estão trazendo o mundo da nova estética. E só que a gente precisa ter um pouco de cuidado até na ideia dessas tecnologias, porque tudo que tem muito também, eu acho que a gente Ah, saiu sim. de um ponto e foi para outro. A gente saiu de uma ideia que a gente tinha as nossas mãos, Uhum. os cremes, né? É, E tecnologias mais brandas. E aí a gente agora está num gap, num salto de tecnologia muito grande. é. E aí é interessante, porque realmente hoje o céu é o limite quando a gente fala de tratamento, mas também a gente precisa ter cuidado em relação a essas múltiplas associações, essas, esses recursos que vão além do que Uhum. é. E a mídia tem ajudado muito também a fazer esse papel do bom e do É. mal, Uhum. né? No sentido de, hoje, quando a gente fala em uma tecnologia que está hype, a gente posta e automaticamente, né, o mercado ele É. já traz aquele cliente para a gente. Mas também eu acho um desafio a gente se colocar enquanto profissional da saúde e falar sobre a parte científica, Claro. Uhum. né, que traz o porquê que essa máquina é boa, Uhum. o que que ele vai trazer de verdadeiramente resultado, e aí vai trazer o nosso diferencial, Com certeza. né, que é o protocolo visando o melhor que o paciente pode ter, não porque aquela máquina ou aquele equipamento está fazendo Sim, sucesso. é. E aí eu acho que cabe a gente, enquanto profissional, ter esse olhar mais Uhum. intimista, individualizado, É. personalizado, Uhum. né? Tudo aquilo que a gente tem. Personalizado. É justamente isso. O paciente, quando ele vem, ou antes dele vir, né? Que primeiro ele manda uma mensagem no Instagram, depois no WhatsApp da clínica, e já quer uma consulta online gratuita, né? É, Aí já não chega façam assim, isso, viu? não façam isso. Já que é assim, eu quero fazer tal coisa. Mas sempre o ideal é o paciente vir para uma avaliação, uma consulta presencial, porque a gente está falando de pele, né? De tecido, de ver poros, de ver a pessoa pessoalmente.
analisar o que é que essa pessoa precisa, o que é que ela acha que, assim, as expectativas dela e ver dentro do mundo todo da estética o que que vai ficar melhor alinhado, né, para esse tratamento. Então, assim, tem gente que é caso cirúrgico, então a pessoa tá com um super derretimento facial, uma mega flacidez e quer fazer uma sessão de ultraforme, né, de ultrassom microfocado e só, e acabou. E não vai alinhar. E eu acho isso um grande desafio para a gente, Bel, porque, assim, falando de grandes desafios na minha profissão, é alinhar a expectativa do paciente com o que pode ser feito e mais, alinhar o mundo real Uhum. ao mundo virtual. Porque não existe pele perfeita, não existe poros 100% fechados, É. não existe ninguém sem uma mancha, né? E o que é que a gente percebe? É que a gente mergulha nas redes sociais e a gente não vê imperfeição. E aí o paciente, quando ele vai para o consultório, ele vai buscando a perfeição, e Uhum. isso não é real. Então, o alinhamento da vida real e da vida virtual dentro daquele resultado que a gente pode. Então, Uhum. eu sempre falo em alinhar expectativas, É. né? E as expectativas dentro da vida de um humano, que não Uhum. existe isso. A gente vai ter frizz, a gente vai ter um porozinho, né? A gente Uma vai ter uma olheira, né? olheira. E isso, e é até algo no trabalho que eu tento fazer muito no meu Instagram, de evitar colocar filtro, né? De falar sobre isso. Claro que às vezes a gente não tá no bom dia, né? É. E aí a gente quer dar aquela mascarada e tudo. Mas falar sobre isso é um foco que eu tento trazer Uhum. muito para que. E não existe nada mais frustrante do que você seguir uma pessoa nas redes sociais, você se encontra com ela É pessoalmente e você fala. São duas totalmente pessoas diferente. completamente diferentes. Uhum. E como nós somos carreadoras dessa ideia, né, de trazer o melhor que a gente pode ter, eu acho que nós somos um pouco responsáveis de não trazer essa Sim, frustração. é, Então, com às vezes, eu certeza. até me pergunto, gente, será que eu sou a mesma pessoa no meu Instagram? A pessoa não É se sim, frustrar é sim. comigo, né? Para a gente conseguir exatamente isso. E ver, a Marina realmente tem uma pele que se cuida. E é luta. Não Uhum. existe a possibilidade da gente ter uma pele com saúde se a gente não tem disciplina, Isso. né? É. Não adianta, tem que ter disciplina. Pra gente é mais fácil porque a gente vive nesse mundo, E né? gosta, né? E gosta, mas é possível para todo mundo, assim. Eu sempre falo do básico, né? O básico mesmo é cuidar da sua pele, que você pode fazer em casa. Então, um bom sabonete, um gel de limpeza, um esfoliante uma vez por semana, não custa nada. Faz Protetor diferença. solar. E para as mulheres, né, ou para os rapazes que usam maquiagem, tirar essa maquiagem. Se você fizer esse basiquinho, sua pele já vai respirar melhor, já vai ter um viço, né? Já vai ser essa parte do cuidado em casa que a pessoa Exato. pode ter e vai fazer muita diferença. Eu gosto de falar do tríade do sucesso, porque a comunicação com o paciente ele tem que ser uma forma mais que entre dentro da rotina. Então, o que é que eu falo? Eu falo da tríade do sucesso, né? O que que contém a tríade do sucesso? O sabonete que tira essa sujeira que você disse, que não, essa sujeira não é bem-vinda para a pele, para renovar, para, né, para trazer o que a gente quer de saúde. Então, o primeiro passo da tríade é o sabonete. O segundo passo, eu sempre falo o pilar da hidratação. Se você tem água ali naquele tecido, se você hidrata a pele, Uhum. já muda todo ali o contexto de mancha, né, de linhas finas. E o terceiro tríade é o protetor, É. porque aí você consegue trazer uma melhoria de forma completa, que eu falo muito que o protetor é o melhor produto anti-aging, é o melhor Uhum. produto anti-mancha, porque às vezes a gente quer tratar uma mancha, quer tratar um fotoenvelhecimento, mas a gente não barra o agente que está causando É. tudo isso. Então não tem como tratar um melasma, não tem como tratar fazer um tratamento de rejuvenescimento se a gente não tira o foco principal, que é a exposição solar em excesso sem proteção. Então, eu falo muito desse tríade. E é engraçado, porque é uma coisa tão simples, Pois para a é. gente é uma coisa tão óbvia, e eu percebo que quando eu falo dessa forma, o paciente
Olha e diz, Marina, eu tô Nossa. fazendo trilha do sucesso. Meus pacientes vão saber o que eu tô falando. Porque são coisas básicas. Outra coisa também que eu acho interessante é fazer com que esses 3 produtos aí fiquem dentro da sua visão. Então, eu Isso, sempre é. dou a dica de botar do lado do desodorante, o protetor Uhum, solar, porque você vai sair de casa com o é. desodorante, Sim. né? E Já vendo é mais entra, fácil, né? exato, De e lembrar aí de usar. do lado tem o protetor, então entra dentro da rotina. Então é algo que essas dicasinhas que a gente Uhum. já vai dando, E né? hoje em dia também as formulações, né? Porque há pouco tempo atrás você passava um protetor, ficava melequento, ardia. E hoje em dia não, eu uso pouca maquiagem, né? Então eu passo um corretivo e passo o protetor com cor. Eu prefiro muito mais do que ficar com aquela pele carregada de maquiagem, né? Então Como até ajuda, assim. não tem desculpa. Né? Não tem desculpa para passar o protetor. Como você disse, hoje existem inúmeras composições, texturas, É. cores, cheiros, valores, porque a gente tem que levar em consideração, Uhum. né? Dessa estética acessível a É. todo mundo, Que o pessoal acha que tudo é muito que caro, tudo mas é... tem muita coisa Exato. acessível. E veio marcas aí que trouxe essa acessibilidade. Então, eu acho interessante isso. Então, ó, gente, não tem desculpa para não passar o protetor, tá? Porque se adequa aí a todos os tipos de pele e temos aí muitas possibilidades. É. Então, é criar vergonha na cara. E Porque é saúde, né? É é. saúde, proteção aí contra Eu muita me lembrei coisa. agora daquelas histórias assim das nossas mães ou tias, pessoas dos 60 para cima, né? Que 50 sempre, mais, né? sempre contam aquela história. Ah, quando no meu tempo eu ia pra praia e passava era Coca-Cola, Coca-Cola, fica né? Aí horrorizada, hoje a pele toda esturricada, manchada, né? manchada. Então também não façam isso, não passem Coca-Cola, Não, e hoje se a gente passar passem Coca-Cola, protetor. menina, Amiga, aí no teu consultório, né, na tua vivência, quais os procedimentos que tu mais gosta de fazer? Tanto de injetável, de aparelho, de tecnologia? eu gosto muito de trabalhar qualidade de pele. Eu acho que isso aí é o que mais marca a minha experiência clínica, o que eu me dedico diariamente, né? O que é que seria qualidade de pele? Tudo que traz beleza para o tecido e o pilar da saúde. Então, eu gosto muito de tecnologias, né? Hoje o que eu mais faço, eu acho que é tecnologia e o boom da estética regenerativa, né? Eu Tá acho que a super em alta, né? estética regenerativa veio para somar demais com o que a gente já fazia. Então, essas mesclas, né, o exossomos, o PDRN, são tratamentos que eu faço demais. Laser, né? Eu sou Uhum. apaixonada por laser, eu acho que laser tem uma variedade enorme. E eu já quero trazer aqui uma desmistificação do laser, tá, gente? Que existem vários lasers, não aquele laser pancadão que você É. vê e aí destrói a cara e fica, né, e fica aquela pele toda. Não, existem lasers brandos e se adequam ao nosso clima. Então, é algo interessante, porque sempre quando eu falo laser lá na clínica, alguns pacientes já ficam assim mais assustados, Uhum. né? Ai, Marina, mas eu não quero descamar muito, eu não quero sair da minha rotina. E algo bacana é a gente ver essas possibilidades e que o paciente ele pode viver a sua vida, Uhum. né, sem tirar muito. Então, eu acho que esses pilares, assim, os injetáveis hoje, o que eu mais faço, e o que eu mais gosto obviamente, é o Botox, né? O Botox, ele tem a sua... É o nosso queridinho, né? Uhum. Sempre existiu e sempre vai existir. E realmente os bioestimuladores, Uhum. Perfeito. que é o que traz pra gente aquele conceito de eu vejo uma pessoa hoje, vejo uma pessoa daqui a um ano, daqui a 5 anos e dá aquele conceito. Essa pessoa não envelhece, É. né? Então, se o paciente procura isso, envelhecer trazendo esse gerenciamento, Uhum. precisa bioestimular. Então, o bioestimulador entrou assim com tudo lá na É. clínica há um tempo já, né? Uhum. Mas os bioestimuladores. E tu, o que é que tu gosta? Ah, eu gosto de tudo, né? É Tudo que é difícil pra até deixar o povo escolher, né? bonito, mas realmente, toxina sempre. Essa parte do colágeno eu faço muito Ultraformer. Acho que no Nordeste, né? Eu fui uma das primeiras a trabalhar com Sim, Ultraformer MPT, pioneira. é mesmo. Então é uma tecnologia que, graças a Deus, domino muito bem
e tenho bons resultados, né? Assim, É. faço com gosto para grampear esse tecido todo Com para consciência, cima. né, Bel? Com É, consciência, lógico, com sabendo o que tá consciência. Não é fazendo, receita né? de bolo, né? A gente sabe muito bem os parâmetros. Às vezes o paciente, não, bota aí no máximo. Não é E não assim. é assim, cada pessoa tem sua individualidade, né? A gente analisa esse tecido. Então, eu faço muito ultrassom microfocado, bioestimulador, perfeito se associar esses dois. E você estava falando do Botox e do bioestimulador. E assim, o paciente também, ele é imediatista, né? Ou ele não faz nada, ou ele quer chegar, fazer uma coisa e sair do consultório, parece que quer Feita a ter feito plástica. um lift, assim. E não é, o bioestimulador e o Botox, a toxina, na verdade, eles agem melhor como preventivo. Então, assim, você não precisa começar com 18 anos, não. Mas também não precisa começar tão tarde. Então, pega uma idade assim, intermediária, lá para os 30 anos, acho que é uma idade legal para você começar a armazenar encher o seu banco de O colágeno, banquinho. né? Então, assim, também não adianta fazer uma vez por ano e depois, daqui um ano, eu tenho que fazer de novo. Não. Tem que deixar esse banco sempre com um colágenozinho lá, entendeu? Aí daqui uns meses faz de novo, para dentro do seu banco ainda tem um pouquinho. A toxina, tem muita gente, não. Eu ainda tenho 40 anos, eu ainda tenho 50 anos, não preciso. Pode ser que não precise, realmente, pode ser que você nem tenha marca de expressão, né, ruga. Mas quanto mais cedo você fizer, como forma preventiva, você não vai ficar com aquele vinco na testa que às vezes fica até aquele 11, né, que a gente fala que é a ruguinha aqui bem marcada, aquele pé de galinha. E tem gente que não se incomoda, né? Mas no caso da pessoa se incomodar, faça antes. Não espere chegar num ponto que a sua pele esteja marcada para fazer, porque aí já tem que entrar com outros procedimentos, como um Exato. laser, né? Com peelings mais E profundos. aí, o que que seria mais em conta e o que traria mais resultado, já não adianta só com Pois recurso. é, aí teria que fazer mais coisa. E até em relação, assim, falando sobre o Botox em si, outros procedimentos, os mitos, né? Que a gente escuta de tudo lá na clínica em Sim. relação a isso. E aí, um mito que é interessante a gente falar, e aí, Bel, tu já vai pensando aí nos mitos que tu Hum, escuta, é muita questão do Botox. É claro que antigamente o Botox é aquele Botox travadão, né? Que a pessoa não tinha expressão, que se chorasse, uhum, sorrisse, não sabia como é que era a expressão. Mas um mito que eu escuto é que o Botox ele deixa a pessoa muito artificial, né? E na verdade, tudo vai depender da forma como você vai aplicar, da quantidade que você coloca do uhum. produto, quais são os pontos que você vai colocar. Então, hoje você consegue ter um Botox muito natural, É, né? Sem deixar o paciente com cara de travado ou com aquela cara muito artificial. é, Então, o Botox, ele não tem essa possibilidade de só você ficar artificial. Hoje você consegue trazer uma leveza para o olhar e até melhorar características. uhum, Por exemplo, o que eu mais vejo lá na clínica é pacientes que têm essa queda, né, da sobrancelha e aí percebe esse olhar mais triste. E aí o Botox, ele traz essa abertura do olhar bem positiva. Então, muito pelo contrário, de é. vez você ficar com aquele rosto mais pesado, você percebe que dá uma leveza. Uhum. Então, Também, quando o paciente tem assimetria, né? Às vezes uma exato. sobrancelha levanta mais que a outra. É, mas tem muito, assim, o receio, né? Porque nem todo mundo entende. Ah, tem medo de ficar com a sobrancelha da Nike, Da né? Nike, Tá lá em exatamente. cima. E não é, assim, quando é aplicado de uma forma correta, né? Tendo essa análise do paciente, de mito. Tem também a questão dos preenchedores, né? Que a pessoa tem É um medo de fazer clássico. 1 ml e ficar, assim, com aquela cara da Gretchen. Desculpa, É, Gretchen. mas ela tá ótima Se agora. você Eu acho que estiver ela vendo esse melhorou. nosso podcast, Gretchen, a desculpa. gente te adora. Mas você é uma boa referência do sim e do não, né? Mas então 1 ml não é capaz de mudar assim drasticamente para ficar nesse nível, né? Mas pode mudar para ficar mais harmônico, mais bonito, né? Se a pessoa precisar. E assim, mudar, gente, é caro, tá? Mudar muito é caro. Então, assim, 1 ml vai fazer uma transformação sutil, mas para você ficar irreconhecível,
precisa de muito produto, logo é muito caro, né? Então, até para mudar muito, precisa fazer um investimento alto. Então, não se preocupem que o pouco que a gente faz é para realçar. De uma forma bem natural. Não tem como, né? Mudar dessa forma tão expressiva assim. E aí a gente entra também na importância da formação, né? Assim, hoje abriu para fisiodermatofuncional para fazer esses procedimentos, abriu para muita gente, né? Enfim, Abriu. isso é bom, mas assim, também tem que ficar com o pezinho atrás, por quê? É bom você, quando o paciente procura um profissional, ver as credenciais mesmo, assim, ver a formação, ver se tem pós, ver se está sempre se atualizando, né? Então, assim, não é só, tá liberado, então eu vou ali na clínica da esquina, que tem um botox de R$ 200, então vou E vai fazer. Então, realizar. liga logo o alerta, tem alguma coisa de errado aí, né? A gente que está nesse mundo sabe que os produtos são caríssimos, as tecnologias são caríssimas, sim, coisa de o valor de um apartamento é um Exato. aparelho, né? Os produtos também, então sempre desconfie de lugares que cobram muito barato, porque com certeza alguma coisa tem de A errado. conta não fecha, né? É. Ou você está utilizando menos produto, né? O profissional está utilizando menos produto, ou não é aquele produto que ele está falando que está colocando, né? E aí a gente vê essas barbaridades que acontecem e que acaba que a gente sofre um pouco com isso, né, Bel? É. Porque é como se colocasse aí num bolo e todo mundo fosse responsável. Uma das minhas paixões é a parte da docência, né? Eu dou aula, mentorias nas especializações, nas residências, e eu falo muito isso para os meus alunos, que é importante a gente ter essa sede de aprender mais, né? Eu me lembro que a gente busca muito isso. Então, É. quando você olha a nossa experiência clínica, a gente sempre está em curso, né? É engraçado porque uma das áreas que eu dou aula é voltado para a tecnologia. E ano passado eu fui a São Paulo para fazer um curso sobre tecnologia. E algumas pessoas me perguntaram, mas Marina, tu vai Uhum. para São Paulo para fazer curso sobre o que tu dá aula? E é óbvio, É. Tem óbvio que que estar a sempre gente se atualizando. precisa ouvir outro profissional e até assim trocar experiências. Às vezes o que você sabe, o outro não sabe, e aí vai se somando e vai aprendendo. Então, um profissional da saúde, em geral, né, principalmente a área da estética, que é uma área tão volátil, que sempre vem tecnologias, que sempre estão aparecendo novos tratamentos, a gente precisa se aperfeiçoar, Uhum. né? Então, a primeira coisa é desconfiar daquele profissional que não faz curso, que não É. procura melhorar, que não procura ter novos conhecimentos, que não troca experiência, Uhum. porque uma das coisas que eu vejo são pessoas que acham que chegaram num nível de É. conhecimento e que não trocam experiência. Uhum. Então, tanto que se você for para uma aula minha, você vai ter todo o meu conhecimento. Eu não retenho É. nada. Uhum. Tudo que eu sei, eu passo, porque a execução é diferente e tem espaço para todo mundo, Sim, com né? certeza. As características que a gente vai ver profissional é único, É. né? O paciente, isso. Então, realmente, eu não tenho medo de passar a minha experiência completa e realmente o aluno ele precisa estar habituado, habilitado mesmo para poder fazer isso. Então, é algo que é importante a gente focar mais no conhecimento e os clientes, né, os pacientes terem essa atenção Uhum. e saberem ver que nem todo mundo é naquele bolo, né, das É. barbaridades do que a gente percebe Pois é. em E o relação a paciente isso. adora, né? Quando a gente fala que tá indo para congresso, para fazer curso. Se sente mais seguro, né? É. Em relação a isso. Uma das coisas que eu percebo muito também, Bel, em relação a isso, é a questão das intercorrências. É um assunto delicado, é um assunto que a gente vê que está acontecendo muito, a gente tem visto muita intercorrência. Então, algo que é um pilar muito importante que eu vejo é a gente se aperfeiçoar em relação a Uhum. como É. tratar aquilo que a gente Tá fazendo, está né? fazendo, né? E existe aí uma vertente profissional
que fala que a gente não pode fazer tal coisa porque a gente não sabe tratar. E muito pelo contrário, porque Uhum. quantos É. tratamentos a gente fez e o paciente ele tem que ser atendido multidisciplinarmente. Ele Uhum. precisa, quanto mais áreas olhando aquele paciente de uma forma diferente, melhor. Então a gente tem parcerias com médicos, a gente tem parcerias com dentistas, É. né? E Parcerias. muita coisa a gente sabe resolver, né? Assim, eu só faço o que eu sei resolver. Exato. Então, eu também, o mundo da estética abriu para dermatofuncional, mas não é por isso que eu vou abraçar o mundo. Então, assim, tem alguns procedimentos que eu faço justamente para ficar boa neles, mas eu sei sabendo que se Deus me livre acontecer alguma coisa, eu sei resolver. E, gente, a Marina, ela recebe muito paciente de intercorrência de outros profissionais, inclusive profissionais médicos, né? Desculpa, médicos, você... É algo mas é, bem é algo que comum. acontece muito, assim, de laser, né? Muito, Paciente muito. que, esses pacientes, Toxina, toxina com com pitose, pitose, queda. esses pacientes que querem o laser que tá bombando, né? O laser que torra a cara, muito cuidado, a Marina pega demais paciente com a pele Com queimada, né? escoriações, com Manchada. A queimaduras. gente vive num clima muito quente, uma cidade muito quente. Então, assim, tem que ter cuidado com isso. É verdade. E você recebe intercorrência de outros profissionais, né? Bastante. E dá um jeitinho. Eu acho que assim, é um pilar muito forte lá na clínica que eu trabalho é com intercorrência. E é engraçado pelo que você falou, porque realmente assim, normalmente vem de um nicho, né, profissional. E é isso que eu digo, a gente não pode abaixar a cabeça para o nosso conhecimento, né? A fisioterapia, ela é habilitada, como todos os profissionais vão ter as suas variedades, né? Vai ter as suas características clínicas, e cada profissional vai ter que se destacar. Então, É. existe na área, né, na área médica, na área da odontologia, na área da fisioterapia, enfim, profissionais bons e profissionais ruins. Uhum. E aí o que vai definir isso não é a classe, né, do Isso. que tá, mas sim a habilidade que o profissional tem. Então, assim, eu sou uma defensora da físio, sou uma defensora da odontologia, os meus alunos 90% são Uhum. dentistas, e eu vejo muita qualidade nessa mescla, nessa união, né? Que soma muito. Só quem ganha é o paciente, quando a Uhum. gente vê que tem mais profissionais olhando por ele, né? Então, eu acho legal isso. Com certeza. Vamos mudar um pouco de assunto, Vamos. falar sobre os aparelhinhos que a gente usa em casa, né? Amo, Que isso também sempre tem alguma novidade. verdade. A última que eu pedi de aniversário, né, pro meu noivinho, foi aquele Do aparelhinho. Tem Medicube. da Medcube e tem outro que é da Beauty. Eu pedi Uhum. esse que vinha com um kit também, com um montão Ai, legal. de gel de colágeno, hidratante labial. Aí eu Eu pedi quero, carinhosamente para Vitor. ele me dar de aniversário. É ótimo os nossos presentes. Que acertar já sabe, né? Acertou muito. Já mande algo, já dê pra gente algum produto. Aí, assim, antes de eu pedir, né, eu vi muito vídeo, dei uma estudada. Assim, esse tipo de aparelho que eu tô falando, que é aquele que você usa em casa, ele tem luz de LED, ele dá uma tremidinha, né? As vibrações musculares, né? Vibrações, tem alguma coisa ultrassônica, Da né, nele, corrente, é? corrente, microcorrente. Ele não vai transformar a sua vida, transformar a sua pele, você só usando ele em casa, né? Eu sempre falo para quem me pergunta, ele é um plus. Você já faz tudo, você já tem um skincare muito bom, você já faz no consultório seus aparelhos, suas tecnologias, então ele é um a mais, assim, ele realmente para definir mais o contorno, para permear mais algum ativo que é específico para usar com esse aparelho. E o gel, esse gel de colágeno que vem nele, ele é bem melequentinho, assim, mas para dormir com ele eu tô amando, assim. Ele é como eu disse, né? Não é para mudar seu rosto da noite pro dia, mas como um Manutenção, né? plus, eu tô gostando muito, assim. E os produtos em casa, como esses e outros, fazem parte do tratamento. Se o paciente ele não fizer essa manutenção em casa, ele ou potencializa ou diminui o efeito do que a gente faz, né, em casa. Só que existe, eu tenho visto também dentro desse ramo das intercorrências, Bel,
eu tenho percebido pacientes com alergia. Porque, assim, quer queira ou quer não, quando a gente pensa, por exemplo, esses produtos Ah, coreanos, né? sim. Esses produtos que estão em alta, que são maravilhosos, mas quando você compra, por exemplo, esse kit, vem vários produtos. Ou então você vai comprando porque você viu em uma postagem um, e aí Uhum. você viu outro, e aí você, quando você vê, você está com vários produtos, não sabe a É, sequência, né? Usa ali, procura ali no amigo ChatGPT, e muitas vezes, gente, não é para aquilo que você precisava, nem pro seu tipo de que pele, nem para o né? seu tipo de pele, nem para o nosso clima. Então, eu tenho já entrado na onda de intercorrências de Não produtos, é mesmo? tá? E porque por causa disso, por causa do Uhum. clima, que não é o mesmo, por causa da mistura. Muitas vezes a gente não consegue ler a bula ali, não lê, porque tá, né, Xing Ling. em Xing Ling, e aí a gente não vê que é um produto que precisa ser removido, e aí você dorme com É, ele, né? verdade. Enfim, existem várias coisas, e aí vai misturando. E aí eu já trago uma dica. Quando você for comprar um produto, gente, teste antes em uma área pequena da sua face. Não passe direto logo em toda a face. Passe em uma área pequena. Veja como é que ele vai reagir para você conseguir aí ver Uhum. se vai para a face toda. E também não faça grandes mesclas, né? É. Procure aquele produto, use aquele produto e fique usando ele com um mês, porque eu percebo muito que às vezes o paciente usa, ele usa um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, ele, não fez efeito não. Sim. Não é bom Uhum. não esse produto. É. Então precisa da Da continuidade, da rotina, né? rotina. Então usar em pequenas áreas, que aí você vai conseguir ver se ele dá alergia ou não. E usar em um mês, 2 meses, para Uhum. que ele faça o efeito. E, Não. e até outra coisa, Bel, só para finalizar esse contexto. Adolescentes e crianças, né? Que hoje a gente sabe que esse mundo aí do skincare tem acessado muito a essas crianças e esses adolescentes. E eu me pergunto como vai ser a pele desses pacientes, né? Desses jovens mais para frente. Será Uhum. que realmente a pele vem para ter um estímulo de colágeno positivo? Ou essa pele já vai ficar uma pele mais sensível, né? Sensibilizada. Uhum. Sensibilizada, que aí vai gerar. Então, assim, eu tô meio ansiosa para ver como é que vai ser. É, E tem produtos que não são adequados para criança, com que não são certeza. adequados para adolescentes, Uhum. né? O adolescente também precisa de um cuidado mais básico. E assim, a recomendação é não ir por conta própria e comprar produtos coreanos, produtos de Indiscriminadamente, qual né? for a marca. Mas assim, se for comprar, opte sempre por uma marca que já seja mais conhecida no mercado, né? Já tenha mais estudos, para comprar tudo com segurança. Não precisa também comprar muita coisa, né? Como tu Exato, falou. Comprar realmente o mais básico. Mas nesse caso, assim, de criança e adolescente, a recomendação é ir para um dermatologista mesmo, né? exato. Ou até, assim, no caso da gente que faz limpeza de pele, pode recomendar um gel de limpeza, uma coisa, um cuidado básico que o adolescente pode ter em casa, porque o adolescente sofre, né? Com certeza. Muita mudança hormonal que gera aí inúmeros É. fatores aí de cravo e inflamação de acne. É bem sofrido. E é interessante também, assim, são duas vias, porque se você começa com esse hábito na adolescência, né, Bel? Você vai virar um adulto que você introduziu o skincare na sua rotina. Então é interessante um É. adolescente começar com esses cuidados básicos para conseguir trazer essa sequência para a vida adulta. Mas também é aquela coisa, o excesso também não é legal. Então, eu tenho visto peles de adolescentes com inflamação, Uhum. que não são inflamações de acne, são De inflamações produto, de né? produtos mesmo, sabe? Que relato, Marina, usei tal produto, e aí eu percebi que a pele ficou mais sensível, e aí vai fazendo aquelas mesclas doidas, e aí acaba que a pele do adolescente fica bem sofrida. Então, é uma observação, um cuidado, né, de saúde que a gente precisa ter, de não usar tanto esses produtos indiscriminados. E aí é engraçado que uma paciente minha chegou com um bocado de produto, né? E aí, Marina, eu tô fazendo a sequência maravilhosa. Eu digo, mas quem foi que te
orientou esses produtos? Porque ela veio tão certa, assim, ela veio tão... Não, eu fui orientada, né? Habilitada, né? Tô bem orientada. Aí eu, ai, bacana, quem foi que te indicou? Ela bem séria olhou para mim e falou, o ChatGPT. Eu digo, não, o ChatGPT, ele é ótimo, Ele sabe de né? muita Mas, e coisa. de fato, foi engraçado, porque eu já peguei outras rotinas de outros pacientes, e o dela parece assim que foi coincidência. Eu acho que o Igual. ChatGPT, ele tava meio doido nesse dia. Tava a sequência toda errada, tava tipo assim, o protetor solar primeiro, o Ah, sabonete depois, sabe? Eu acho que o ChatGPT deu um bug, não conseguiu, não sei o que foi que aconteceu. E aí eu digo, gente, tá tudo errado. Aí depois eu organizei. Então, assim, o ser humano, ele né, tem a sua habilidade em fazer a sua sequência. Então, vai fazer uma sequência do ChatGPT, procura um profissional que você tenha segurança para averiguar ali os está fatos e ver se está certinho. certinho para você conseguir utilizar de uma forma Uhum. mais segura, né? Nessa parte, assim, falando de pele, a gente faz, né, injetáveis, faz tecnologia, mas também nas minhas redes sociais eu sempre falo da importância da limpeza de pele no consultório, né? Tem muita gente que acha besteira, que acha que não Verdade. precisa, mas, assim, é um cuidado tão básico que, assim, não adianta você estar com a testa lisinha, sem rugas, a boca em dia, a pele firme, de colágeno, mas quando você vai ver, o nariz é cheio de ponto preto, né? Aqueles cravinhos no queixo, na testa. É uma pele, assim, bem feia, mal cuidada, mas o resto tá todo em dia. Então, assim, fica até um contraste esquisito, né? Esquisito. Então, assim, gente, comecem pelo básico. O basicão, né? Que é cuidar em casa. O básico, que é fazer essa limpeza de pele, nem que seja a cada 2, 3 meses, né? Não Perfeito. faça uma vez por ano, uma vez perdida, porque não fica um resultado E legal. até, Bel, o paciente, ele investe em tratamento, ele investe nesses produtos, e aí, quando a pele, ela tá suja, ela não vai penetrar de uma Isso. forma expressiva, Uhum. né? Ontem mesmo eu estava fazendo uma limpeza de pele num aluno, e ele faz todos esses tratamentos e estava com bastante cravo. E aí, falando, Marina, os meus produtos não estão dando certo. Eu falei, sabe por que não está dando certo? Porque você não está dando espaço para esse produto penetrar. É. Porque a quantidade de cravo era tão expressiva que não consegue penetrar. Então, realmente é isso. Eu acho que a gente tem avançado muito em tecnologia, a gente tem avançado muito em equipamentos, em produtos, né? E a gente tem esquecido do básico É. mesmo, que é como você disse. Uhum. Então, esse básico, ele sempre vai ser fundamental, né? E aí, realmente, a limpeza de pele é um pilar importantíssimo. E, ai, não existe nada mais feio, gente, do que antes e depois de uma rinomodelação. É, Ai, eu fico para eu morrer. também, com o nariz Porque cheio de não, e pontinho. você, às vezes, o profissional, né? O profissional, ele quer ali trabalhar em tudo, e aí ele dá ali uma Photoshop, né, para tirar, e a luta do profissional para fazer um Photoshop para tirar cravo, É, gente, gente, não fica não legal. tem, isso não existe. Vamos fazer limpeza de pele, ó. Já tem aqui duas profissionais maravilhosas que fazem Agência limpeza de limpeza de pele. para não precisar passar por isso, né, Bel? E o De- próprio profissional indicar, né? É, Indicar para né? Fazer essa fazer. parceria aí, Exato. indicar, é importante. Desses procedimentos que a gente faz em clínica, assim, qual é o que tu acha que é bem subestimado pelos pacientes, mas que realmente faz uma diferença, assim, quando a gente faz? Eu acho que dando o gancho, né, da limpeza de pele, eu acho que é um deles. Mas eu acho um bem subestimado, eu acho o microagulhamento. Eu gosto muito do microagulhamento. Uhum, Eu acho, principalmente porque hoje a gente tem técnicas diferentes, a gente tem aparelhos diferentes para fazer. E eu tenho feito lá na clínica um microagulhamento que eu nominei assim, né, de Infusion, que é uma caneta, né, de microagulhamento uhum, diferente. E aí, com a estética regenerativa, o microagulhamento, que era um procedimento, né, que era bacana e tudo, repaginou, trouxe uhum. outra cara. Então, hoje, o microagulhamento, ele ser tratamento que faz abertura para permear É, o
PDRN, os exossomos, trouxe outra cara. Então, eu tenho feito um trabalho lá na clínica de desmistificar o microagulhamento, trazendo esse ponto, né, da permeação dos ativos de qualidade. É. Então, repaginou e trouxe essa outra cara. E dá Então, resultado, né? e dá muito Muito resultado. Então, quando o paciente, ele, verdade seja dita, a época lá dos rollers, né, de ser vendido em áreas, né, sem qualificação na internet, que Uhum. qualquer um poderia É. comprar, e aí deu realmente uma caída na técnica, né, ficou discriminado e a gente via que não dava resultado. Mas hoje eu tenho feito esse trabalho inverso de Uhum. microagulhamento com estética regenerativa, dá muito bom, eu vejo muito resultado. E o microagulhamento também, o pessoal pensa que é pra ficar com o rosto que nem assim o da Kim Kardashian, né? Todo Sanguinolento, né? ensanguentado. E não é. O intuito do microagulhamento é fazer essa abertura, esses microcanais, para o ativo permear mais na pele e Exato. assim ter um resultado. Então, você não precisa sair pingando Pingando. vermelho Muito lá. pelo contrário, É, né? pelo Isso não contrário. Uma traz técnica qualidade bem nenhuma. feita não precisa disso. E É, tu, Bel? olha, um procedimento, um aparelho que, assim, tem quem ama e tem quem fale mal, é o Lavian. Aham. Assim, eu confesso que quando eu comecei a trabalhar com ele, eu também não botava fé. Mas depois que você estuda e faz a prática, né? Faz nos pacientes direitinho, um protocolo bem feito, sem ser receita de bolo, com ativos, né? Que Exato. os exossomos, PDRN, dá diferença, assim. Teve até um congresso, Tem. né? Não sei se tu viu Qual? no Instagram, vários profissionais perguntando assim, qual laser você acha que tem o hype, mas não entrega nada? E aí falaram mal do coitado do Lavian. Sim, Mas assim, é porque as pessoas acham que o laser que é bom é o que cai a cara, que a cara fica preta, que a cara torra, e não é necessariamente, entendeu? Tem paciente que vai ter indicação para fazer esse laser mais forte, aquele paciente que tem muita cicatriz de acne, que tem a pele realmente mais envelhecida, o paciente que mora num lugar mais mais propenso, um frio. clima mais frio, É. mas eu acho que aqui para o nosso clima, e para alguns pacientes que querem um glow a mais, uma pele, né, com esse aspecto assim de pele bem cuidada, eu acho que ele entrega muito, Entrega, né? E entrega. quando dessa forma, bem feito, com os ativos, fazendo, né, um número de sessões mínima, também uma sessão não vai dar resultado Isso. nenhum, mas eu gosto, assim, eu tô trabalhando com ele e tô vendo resultados bons para essa pele mais glow. Eu sou suspeita, né, Bel, para falar de laser, porque laser para mim realmente é uma grande paixão e eu adoro o resultado que o laser traz. Então, assim, desculpa os profissionais que falam mal do laser, mas quando é porque não conhece a técnica, porque realmente o laser ele é muito interessante, ele traz muito resultado e ele é bem bacana. Então, É. eu adoro mesmo. E aí que vem também a parte da internet, né? Que ou faz você amar uma coisa ou odiar. Então, quando uma pessoa leiga vê um profissional X falando mal de uma coisa, não, então isso aí é Vira, porcaria, não funciona. Aí se a blogueira falar bem de uma coisa que não serve, não, eu quero fazer isso verdade. porque a Virgínia tá fazendo, É né? Se verdade. alguém falar, sabe, Virgínia falar É bem de uma coisa, no outro dia todo mundo quer fazer. verdade. Ai, ai. Pois, amiga, então foi esse nosso Se pod. deixasse, né, a gente ficava até É, amanhã, porque assunto não vamos falta, combinar outros, com né? Outras certeza. sequências. Gente, fala aí teu Instagram, teu perfil. O Instagram é DRA Marina Bastos, com dois S's. E também tem a clínica, né? A Clínica Sense, arroba Clínica Sense, que sou eu com as minhas sócias amadas. E aí sigam lá, a gente vai falar muito sobre esses assuntos e vídeos bacanas sobre o que está no momento, né? Isso aí. O meu Instagram, doutora Bel Cavalcante. Sigam lá. Deixem um like aqui nesse vídeo, gente. Sempre quis falar isso. Bota aqui no seu comentário qual a parte que você mais gostou e se tem alguma outra dúvida que vocês têm e deixem também perguntinhas, né? Porque vai que a gente A faz um gente próximo responde. podcast. E é Verdade. isso, um beijo. Beijo.